Oi, galera. Então, conforme eu combinei com vocês, tô fazendo vídeo para falar um pouquinho sobre substantivos. Nós não vamos ver todos os substantivos, por enquanto a gente vai ver esses que estão na apostila, né, que a gente vai trabalhar. E conforme eles forem aparecendo, eu vou fazendo os outros vídeos e passando para vocês. Então, eu preciso lembrar que substantivo é tudo aquilo que dá nome para as coisas, que nomeia as coisas. Então, os seres, os objetos, as ações, os fenômenos, os lugares. Então, o substantivo, a gente tem vários tipos de substantivo, né? Então, os que a gente tem lá na apostila nesse momento, o primeiro lá é o substantivo comum. Então, o substantivo comum é aquele substantivo que vai dar nome a um grupo de seres, ou a seres de uma mesma espécie, mas de uma forma mais genérica. Por exemplo, assim, eu não vou dizer no nome da criança, eu vou dizer assim, criança. Criança é aquela pessoa que tem a pouca idade, né? Que varia ali entre os seus, desde o nascimento, ali até os 8, 10, 12, 13, 14 anos, depende da pessoa. Então eu dou o nome para esse ser aí de criança. Outro exemplo, mulher, de uma forma genérica, mulher. A gente tem várias mulheres. Aí cada uma delas vai ter o seu nome específico, né? Então, o substantivo comum é isso, são todas as palavras que nomeiam seres de uma mesma espécie, porém de uma forma genérica. Aí a gente tem o substantivo próprio. O substantivo próprio também vai nomear seres de uma mesma espécie, porém de uma forma particular. Como eu falei antes, e depois aqui no quadro a gente vai ter isso. Mulher, eu falei substantivo comum. Agora no substantivo próprio eu vou dar um nome para essa mulher. Por exemplo, sei lá, Catarina. Cidade, substantivo comum. Agora o substantivo próprio. Tapejara, Passo Fundo, Erechim, Marau, sei lá, Boa Vista, né? Um estado, Rio Grande do Estado, substantivo comum, substantivo próprio, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, país, a palavra país é um substantivo comum, e Brasil, Argentina, Estados Unidos, aí a gente tem um substantivo próprio, tá? Então, substantivo comum dá nome a seres da mesma espécie de uma forma genérica, assim, não específica. E o substantivo próprio dá nome a um grupo de seres da mesma espécie, a um grupo não, dá nome aos seres de uma mesma espécie, porém de uma forma mais particular, mais específica, tá? Depois, deixa eu ver aqui, a gente tem também substantivo simples, é aquele formado por uma única palavra, por exemplo, sei lá, flor, chuva, guarda, roupa, sol. E aí a gente tem o substantivo composto, que é aquele que é formado por mais de uma palavra, ou formado por, no caso quando a gente tem uma formação de palavras, às vezes a gente tem radicais diferentes, no caso do gira, sol, né? Eu tenho uma única palavra, porém formado com dois radicais, aí o gira e o sol. Aí eu tenho também guarda-roupa, guarda-louça, guarda-chuva, beija-flor, pão de mel. Então, assim, a gente, o substantivo simples, uma única palavra, o substantivo composto, mais de uma palavra.
Aí a gente tem também o substantivo primitivo, que é aquele onde a gente vai depois, a partir dele, a gente consegue formar outras palavras, tá? Então, indica, né, uma formação a partir dele. Por exemplo, a palavra casa, aí o substantivo derivado de casa. Casa é primitivo, derivado, aí eu vou ter casebre, casinha, casarão. A palavra flor. A palavra flor é primitiva, agora florista, floricultura, floreira, aí eu já tenho uma palavra derivada, tá? Então, primitiva é aquela que vai originar outras palavras a partir dela. E derivado é formado a partir de uma palavra primitiva, tá? Vocês têm lá também o substantivo concreto e o substantivo abstrato, tá? O substantivo concreto, então, são aqueles que a gente consegue tocar, a gente consegue sentir, né? Por exemplo, mesa, cadeira, armário, lápis, borracha. Agora, o substantivo abstrato é aquele que geralmente vai nomear sentimentos, sensações, por exemplo, assim, amor, sinceridade, amizade, tristeza. Então, são palavras que nomeiam coisas que a gente não consegue pegar. Você sente, por exemplo, o amor, você sente a tristeza, você sente a alegria, mas você não consegue pegar isso. Você até pode pegar, de repente, aquilo que te deixa triste, aquilo que te deixa alegre, mas a tristeza em si, a alegria em si, você não consegue pegar. Então, isso a gente chama de substantivo abstrato, tá? Então, mais ou menos o que a gente tem lá na nossa apostila nesse primeiro momento, lembrando que todos esses substantivos aí a gente já viu, já trabalhou com eles no início do ano lá na nossa sondagem. A nossa sondagem, a gente acabou fazendo ela um pouquinho mais aprofundada até do que seria necessário, porque são coisas que a gente já trabalhou, vocês do sexto ano já viram no quinto ano, e a gente vai recapitulando. Claro que a maneira como a gente trabalha com isso geralmente é de uma forma um pouquinho mais avançada, né? A gente vai dando os nossos passos aí para avançar no conhecimento de vocês, na aprendizagem de vocês. Então, eram mais ou menos esses aí que a gente tem agora nesse momento na apostila. A gente vai continuar essa aula sobre substantivos lá no plural, lá online, né? E onde vocês vão poder perguntar tudo aquilo que ficar em dúvida. A gente vai fazer as atividades que a gente tem lá na apostila com base no que vocês viram aqui. E o próximo vídeo a gente continua então com os outros substantivos que a gente ainda tem e as outras classes gramaticais que a gente tem aí para ver, tá? Beijo para vocês e até logo!